Você não precisa de Kubernetes. Olá, eu sou o Túlio Faria aqui do DevPleno e nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho mais sobre Kubernetes e sobre se ele é ou não adequado para o seu projeto, segundo algumas especificações, alguns itens aqui que eu vou passar para vocês. Então, a minha intenção com esse vídeo é que você analise esses itens e se faz sentido para a sua equipe, para o seu projeto, para aí sim você ver se faz sentido você utilizar Kubernetes ou não dentro do seu projeto. Antes de a gente continuar com o conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, tá? Então clica no sininho para receber sempre os seus últimos vídeos nossos aqui e também comenta depois aqui o que você achou desse vídeo e se você tem sugestões de novos conteúdos aqui pra gente, tá? Seguinte, primeira coisa, o que é Kubernetes, tá? Então, muita gente fala, tem muita vaga de emprego que fala sobre isso. Kubernetes é uma forma de você orquestrar containers. Tá? Então, se você já viu Docker rodando, um container Docker rodando, é uma maneira de você controlar esses containers. Então, vamos supor que a sua aplicação ela usa ali um banco de dados, usa uma aplicação web e tem um proxy qualquer, um Nginx na frente da sua aplicação. Você consegue orquestrar ou coordenar esses containers. Cada container desse vai gerenciar uma aplicação dessa e o Kubernetes vai te ajudar a gerenciar, orquestrar esses containers. De maneira simples, é isso, tá? O problema é que ele vai muito mais complexo do que isso. Qual que é o detalhe? Você descreve a sua infra do jeito que você quer. Então, eu quero um banco de dados assim, utilizando esse container X, esse container Y. Então, esse controlador do Kubernetes vai fazer o quê? Ele vai deixar o seu cluster nesse estado seu desejado. Isso parece muito legal, né? Então, eu vou descrever minha infra e simplesmente eu vou resolver tudo. Porém, não é tão simples assim. Primeiro ponto, eu comentei aqui de ter um banco de dados dentro do Kubernetes. Esse é um dos pontos que o pessoal mais já indica você não fazer, né? Por quê? Porque geralmente um cluster, mesmo que ele tenha alguns componentes, ali um cluster Kubernetes, ele tem alguns componentes que são stateful, né? Que você mantém o estado nele. Geralmente o pessoal prefere deixar o banco fora para não correr esse risco, né? Então, tecnicamente ou teoricamente, você poderia simplesmente apagar o seu cluster e subir de novo. Então, você deixa o seu banco de dados de fora para que não ocorra o risco de você apagar seu cluster, o seu banco de dados juntos. Então, se você for rodar um cluster na AWS, por exemplo, seu banco fica lá no RDS, rodando o Aurora e etc. E você tem o seu cluster Kubernetes rodando a sua aplicação e os outros componentes dela. Geralmente, esse é o cenário. E aí, qual que é o detalhe aqui? Tá? Para quem que é esse vídeo? Tá? Então, a gente já sabe o que é o Kubernetes aqui, de maneira geral, conceitualmente, que eu acho que isso é muito importante para você saber. Tá? Então, é uma forma de você orquestrar containers na sua aplicação. Então, se você é desenvolvedor, isso muda muito pouco no seu dia a dia. Você vai utilizar muitas vezes Docker Compose, etc, para desenvolver, mas na hora de colocar no ar, vai empacotar, vai transformar numa imagem ou no Docker ou Containerd, etc. Vai colocar isso no ar e está tudo bem. E um outro ponto importante também, geralmente você não starta, você não inicia um cluster Kubernetes na sua máquina. A gente tem formas de fazer isso com Minikube, etc., inclusive integrado dentro do Docker, mas geralmente você não faz isso. Então, geralmente você pega os componentes que você precisa. Então, quero testar uma parte da minha aplicação que tem banco de dados, um front-end e um back-end. Você sobe os três e faz ele funcionar nos três containers. Quando você fizer o deploy, utilizando o Kubernetes, ele vai funcionar 100%, porque, na verdade, o Kubernetes está orquestrando os containers. Tá? Então, esse é um conceito importante. Então, esse vídeo é para você que já desenvolve, tá? Já é programador, principalmente full stack, porque você já começa a olhar um pouquinho mais para a infra. Também se você coloca suas próprias aplicações no ar, porque a gente tem essa tendência de querer usar tudo, principalmente nas nossas aplicações. E também essas considerações que eu vou fazer aqui, que talvez você não precise de Kubernetes, se aplique se o seu time é pequeno. E vai ficar um pouquinho mais claro daqui a pouco se o seu time é pequeno ou não para Kubernetes, tá? E um outro ponto importante, as considerações aqui, elas estão bem focadas olhando pela perspectiva de programador, tá? Então, se você quer se especializar cada vez mais em infra, é lógico que você vai precisar estudar Kubernetes e é lógico que o Kubernetes faz sentido para você. O que eu vou pedir para você analisar se o seu foco é infra? Esses pontos que eu vou comentar aqui. Será que seu time não é pequeno demais? Será que o problema que você está resolvendo realmente precisa de Kubernetes? Tá? Então, esse é um ponto que a gente vai trazer aqui. Bom, a gente já falou o que é Kubernetes. Eu já comentei para vocês para quem é esse vídeo, né? Então qual que é o nosso foco aqui. E só contando um pouquinho da minha história com Kubernetes. Tá? Então, na última empresa que eu trabalhei, eu era SRE, né? Então terminei minha carreira lá como SRE. Comecei como programador, a gente colocou uma aplicação no ar utilizando Kubernetes, não era SRE ainda.
e depois eu virei SRE e comecei a lidar cada vez mais com Kubernetes. E uma coisa importante lá, a gente tinha mais ou menos uma equipe de devs lá, mais ou menos de 12 pessoas, sendo que a gente tinha 4 pessoas de infra, né? Então 4 SREs, que depois acabou ficando em 3 e quando eu saí ficou 2. Só para você ter essa noção aqui de quantidade de pessoas para cada parte aí do sistema. A gente tinha uma infra lá que ela era complexa sem motivo. Tá? Então não tinha muito motivo pelo qual a gente ter essa complexidade de todos os Kubernetes. Tá? Então a gente tinha uma aplicação simples. E uma coisa que é importante, quando a gente começa a olhar um leque de opções que o Kubernetes te dá, então você tem tanta coisa dentro do Kubernetes, rede, nossa, você tem uma infinidade de componentes dentro do Kubernetes que você pode utilizar, você tende a achar que você precisa de tudo. Lá, a gente tinha vários componentes do Kubernetes sendo utilizados de maneira equivocada. Tá? Então, tinha muita coisa, a gente tinha um over-engineering para justificar quase a utilização do Kubernetes. Então, a gente gastava muito tempo na infra, sendo que a aplicação era muito simples. Esse é o primeiro ponto que eu quero trazer de atenção aqui para vocês. Então, se você gasta muito tempo com infra e não consegue parar de ficar apagando incêndio, isso pode ser um indício que está no momento errado de você utilizar Kubernetes na sua aplicação, no seu projeto ou na sua empresa. Então esse era o meu cenário lá. E aí o que aconteceu? Eu comecei a olhar e a perceber que muita coisa que eu estava estudando não condizia com a realidade. Então eu comecei a olhar que estava realmente exagerado a forma que a gente colocava no ar a aplicação lá. A gente gastava muito tempo apagando incêndio desse cluster, e sendo que nesse cenário, né, de 12 pessoas, vamos colocar 4 pessoas ali, era de infra, a gente tem uma porcentagem muito grande de pessoas cuidando de infra e uma infra cara. Né? Então, o Kubernetes transforma a sua infra numa infra cara. O cluster, na época lá, tinha, se não me engano, acho que 200 GB de memória, algo nesse sentido. A carga de trabalho era grande para a aplicação, mas dava para fazer isso de outra maneira, que é o que eu vou comentar aqui. E aí, uma coisa que era importante. Enquanto eu estava trabalhando como SRE, eu comecei a consumir, né, muitas informações sobre o mundo de infra, né? Então entendendo cada vez mais infra. E uma coisa que foi legal, tem um podcast que eu gosto bastante, que eu vou deixar inclusive o link aqui dele, que falava exatamente sobre isso. Era um cara que era consultor de Kubernetes, né? Então ele tem uma empresa que dá consultoria em Kubernetes, que na verdade o nome dele é Tamer Saleh, é esse podcast aqui inclusive. E uma coisa que é bem legal, né? Então nesse podcast eu comecei a ter clareza sobre isso. Ele comentou, quando que uma empresa deveria, né, o Gerhard aqui, que é o host do podcast, perguntou, mas quando que você acha que uma empresa deveria utilizar Kubernetes ou não? E aí ele comentou, não deveria utilizar. Se você está utilizando o Heroku, Vercel, enfim, qualquer Fly.io, etc., você está utilizando um desses provedores, um desses PaaS, e você não está conseguindo mais, né, então você chegou no limite do PaaS, aí sim, talvez seja o momento de você ir para o Kubernetes. Talvez. Por quê? Porque depende do tamanho da equipe, depende da maturidade da equipe. E é isso que eles comentam muito, né? Inclusive comparando sobre utilizar Helm charts, etc. E sobre alguns problemas que ele pega quando ele dá consultoria para empresas. Uma das coisas que ele realça bastante, que para você fazer um cluster Kubernetes de uma maneira bastante interessante, você tem que ter uma equipe preparada para isso. Que realmente, no mercado, muitas vezes não acontece. Mas esse podcast é bem legal, esse episódio, inclusive, ele explica bastante sobre isso, tá? Então é bem interessante aqui de olhar essa perspectiva de um cara que vende Kubernetes. Então, um cara que vende Kubernetes falou, beleza, talvez você não precise de Kubernetes. Mesmo assim, né, eu nessa minha busca por entender mais sobre Kubernetes, etc., trazer coisas melhores para a equipe que eu trabalhava, eu comecei a pesquisar cada vez mais e comecei a colocar a mão na massa. Numa dessas colocadas de mão na massa, eu passei uma parte do meu SaaS, né, uma parte pequena do meu SaaS, para fazer o deploy utilizando Kubernetes. Então, eu estava usando onde eu trabalhava, estava confortável para mim, e no meu ponto de vista, não tem nada que poderia dar errado, né? Então, tá tudo certo, é muito fácil, etc. Tudo integrado com GitHub Actions, estava tudo bonito. E funcionou bem, até 2 anos atrás, até semana passada. E semana passada realmente parou de funcionar. E um outro ponto importante, tá? Esse módulo do meu sistema, ele não tinha escala, ele não tinha muito movimento. A gente não atualizava ele toda hora, a gente não ficava mexendo nele toda hora. Então, ele era um componente bastante estável do meu SaaS. Eu não precisava fazer nada nele. E aí, na semana passada, o meu cluster quebrou.
né? Então, simplesmente, esse cluster que rodava esse componente lá do meu SaaS, ele simplesmente quebrou. Do nada. E o do nada aqui, entre aspas, tá? O que acontece? Geralmente, quando você vai fazer um cluster Kubernetes, o que acontece é o seguinte. Vou até desenhar aqui um pouquinho. Mas você tem o seu cluster Kubernetes, é muito raro, tá? Você fazer o seu cluster Kubernetes rodando em cima de um bare metal. O que é um bare metal, né? É um servidor seu que você gerencia, tá? Então, geralmente, o que você faz? Você faz um cluster chamado gerenciado, tá? Então, você tira daqui. É um managed cluster, que é o que o provedor vai te prover, tá? Então, DigitalOcean, AWS, GCP, que é o Google Cloud Platform. Então, eles vão te dar um cluster gerenciado. Eles vão atualizar para você os componentes do Kubernetes. Tá? Então, eles vão atualizando alguns componentes aqui. Você continua rodando a sua aplicação aqui dentro. Então, você vai ter a sua aplicação rodando aqui dentro. E todos os componentes dela. A gente não vai entrar no detalhe do componente, mas tem todos os seus componentes lá. O detalhe é, ele é gerenciado, então a DigitalOcean, o GCP, etc., eles vão continuar aplicando patch de segurança e assim por diante, atualizando o seu cluster e tudo mais. O que acontece? A DigitalOcean, ela aplicou uma atualização no meu cluster que quebrou a minha aplicação. E ela veio quebrando aos poucos. Então, assim, eles tinham me alertado sobre isso, mas eu não fiz nada, né? Então, eles me alertaram, pô, aqui pode ser incompatível e tal. Na minha cabeça, foi, beleza, vai ser tranquilo, vou lá, atualizo manualmente e acabou. O problema é, não foi assim que aconteceu. Simplesmente, o meu cluster parou de funcionar e ele não voltava por mais nada, né? Então, tentei recriar e etc. Ele não voltou. Tentei restartar, tentei fazer de tudo nele e não funcionou. E aí, veio uma outra frase que eu vi num outro podcast, inclusive dessa mesma rede, do Shipit, que Kubernetes não é um set and forget, né? Então, que você define lá e esquece dele, ele vai rodar muito bem, tá? Então você precisa cuidar. Então ele é um ser vivo, digamos assim. Ele é uma coisa viva, tá? Então para ele ser relevante para sua aplicação, ele é vivo, ele precisa de manutenção, ele precisa de gente cuidando, ele precisa de gente olhando para ele. Eu não mantinha o meu cluster, então eu não olhava para ele. Eu setei ele 2 anos atrás, que eu estava empolgado com Kubernetes, e não olhei mais. E ele não foi cuidado da maneira adequada. E aí tem um outro detalhe. Como a gente não está eu não estou mais exatamente dentro da parte de infra, é um tipo de coisa que eu não vivenciava mais. Então, eu não consegui corrigir esse cluster, por exemplo. Então, a solução minha vai ser excluir esse cluster, inclusive. Então, é uma coisa que você precisa estar realmente imerso nisso para que você consiga ter uma certa flexibilidade, uma certa autonomia realmente para conseguir gerenciar esse ambiente. E aí uma coisa que foi bastante interessante, eu estava relutando bastante para fazer um vídeo sobre Kubernetes e falando sobre esses pontos aqui. E o mais importante, o dia que aconteceu esse problema no meu SaaS, um outro cara que eu sigo e tudo mais, que é o Tel, né, o T3, ele postou um vídeo exatamente sobre Kubernetes. E aí ele mostrou uma outra perspectiva que também faz bastante sentido, que é a seguinte, vou tentar desenhar mais ou menos aqui o gráfico que ele desenhou. Eu vou deixar depois os links aqui na descrição, mas ele fez um gráfico mais ou menos assim, né? Então, e a ideia é que à medida que o seu sistema vai escalando, né? Então essa aqui é a escala do seu sistema, como que você escala a sua infra, né? Então, e aí ele comentou que o seu sistema está escalando, na verdade o seu sistema escala numa reta, né? Então, o teu sistema está escalando aqui. Geralmente, um serviço gerenciado, ele tem esse custo aqui, né? Então, à medida que você gera mais faturamento, tem mais uso, etc., ele gera esse custo aqui para você. Qual que é o problema? E aí foi uma coisa bem legal dessa comparação que ele fez. Quando você adiciona Kubernetes, você precisa de uma equipe para gerenciar e você precisa do ambiente mais caro para manter. Então, o que acontece? Geralmente, quando você faz um ambiente em Kubernetes, deixa eu só melhorar essa curva aqui, ó. Deixar ela um pouquinho mais acentuada. Então vamos supor que aqui é o faturamento, a adoção da sua plataforma. Tá? Então, ficou bem legal aqui. Daí é o seguinte, você quer usar Kubernetes. Então você precisa de uma equipe e de uma infra mais cara. O que acontece? Geralmente você começa com o seu custo aqui, ó, até você chegar aqui e conseguir fazer isso.
você já começa com um custo inicial. Então, se você quer ter uma equipe preparada e etc., você vai ter um custo de 200, 300 mil dólares, dependendo da aplicação, pensando no exterior, só para manter essa equipe e esse cluster por ano. Tá? Pensando baixo ainda. Quanto que numa plataforma estilo Heroku, etc., você vai ter um custo mais baixo. Né? Então, não vai ser tão alto aqui. E, na verdade, essa curva deveria estar assim, né? Você consegue pagar. Então, o que acontece? O que justifica esse custo fixo aqui ser mais alto é quando você começa a ter realmente o benefício da escala do Kubernetes, o benefício da flexibilidade do Kubernetes. Antes disso, você não tem essa vantagem. Você vai ter só um custo. Você vai ter que manter, no caso lá da equipe que eu trabalhava, 4 pessoas mexendo com a infra. Essas 4 pessoas, esses 4 recursos humanos, poderiam ainda mexer um pouquinho com infra, mas eles poderiam estar ali ajudando a desenvolver mais funcionalidades e deixar esse deploy, deixar esse processo todo mais simples, que a gente não precisava dessa complexidade toda. Um grande detalhe sobre o Kubernetes é entender em que momento faz sentido para a empresa. Então, já tem 50 pessoas, 80 pessoas na equipe, é legal, você tem uma equipe de 6, 8 pessoas de infra ali, resolvem isso tudo. E provavelmente, num tamanho de organização dessa, você já vai ter essa necessidade, você vai tirar mais proveito do Kubernetes. Antes disso, você vai gastar muito tempo de desenvolvimento para manter o Kubernetes e quando, na verdade, não vai trazer valor de verdade para o core da sua empresa ou do seu projeto. E aí é lógico, né? Então, o que é importante da gente pensar aqui? São vários fatores que você precisa analisar na hora de adotar ou não uma tecnologia. Kubernetes é uma coisa que é muito legal, né? Você fica empolgado de começo, mas ele é complexo de manter. Então, é entender que se você começar com a sua aplicação num container, você consegue no futuro levar ela para o Kubernetes. Então, essa é uma adoção interessante para o seu projeto. Você começar com containers, coloca no ar no Fly.io, etc. E depois você naturalmente vai migrando para outras formas de colocar no ar. E é lógico, se você está estudando Kubernetes porque você quer ir para a área de infra, você faz isso, mas não coloca no ar. Você não coloca num projeto em produção. Você faz isso simplesmente para você estudar. E aí faz sentido pra caramba você criar clusters, destruir clusters, testar coisas, tá? Isso faz super sentido. E aí tem uma lista aqui de takeaways. Aliás, antes de a gente ir para a lista de takeaways, como que eu resolvi o problema do meu SaaS? Eu simplesmente matei o cluster, tá? Na verdade, eu preciso apagar o cluster, mas eu parei de usar o cluster. O meu banco de dados estava na DigitalOcean de forma gerenciada, então não mudou nada, o meu cluster morreu, mas o meu banco de dados estava isolado em outro recurso. E o que eu fiz? Eu subi a mesma máquina utilizando o Docker dentro do Fly.io, tá? Então utilizando o banco que estava na DigitalOcean. Então a gente conseguiu estancar isso. Vai custar bem mais barato, então vai ser bastante interessante essa adoção que a gente fez, tá? E quais são os takeaways, né? O que você tem que levar desse vídeo aqui? O que é importante desse vídeo, tá? Depois olhem essas duas referências, tá? Esse pessoal comentando. É sempre legal você olhar as pessoas falando sobre tecnologia, principalmente quando o cara vive daquilo, tá? Então, primeiro, aquele podcast foi muito interessante por causa disso. O cara vive de Kubernetes e uma das coisas que ele fez no podcast, de certa maneira, é desvender o Kubernetes para quem não é, né? Então, se não é para você, se você tiver XYZ fatores, tá? Que é o que eu trouxe aqui, alguns desses fatores para vocês, tá? Outro ponto que é importante desse vídeo, tá? Kubernetes é muito bom. Google, Facebook, acho que usa também. Todas as empresas gigantes usam, Netflix, etc. Todo mundo usa o Kubernetes. Mas são empresas gigantes e você não é o Netflix, você não é o Google, tá? Então toma cuidado com isso. E o grande detalhe é tão bom que parece que é uma ferramenta para tudo. E aí você quer usar para todo o cenário, para toda a situação. E aí que está o problema do Kubernetes. Tá? Em qualquer situação ele pode ficar caro ou caro de manter. Esse é o detalhe e esse é o ponto desse vídeo. E a gente sempre esquece que ele não é um set and forget. Tá? Então ele é um ser vivo ali. Você precisa dar manutenção nele muito mais do que num PaaS, muito mais do que em outros ambientes. Então você precisa ficar mantendo ele ali. Você vai precisar de recursos financeiros e humanos para fazer isso. Outro ponto, tem que fazer sentido para a empresa, para o produto. Tá? Então não adianta você colocar só porque o Netflix usa. Tem que fazer sentido para a sua empresa e para o seu produto. Quando eu coloquei no meu SaaS, foi porque eu queria estudar. Eu não precisava colocar Kubernetes na minha estrutura. Não fazia sentido nenhum. E o detalhe importante, você pode utilizar Heroku e outros serviços gerenciados, como o Fly.io, até que eles fiquem caros ou impossíveis para o seu caso de uso. Então você usar a ferramenta mais simples até você extrapolar o máximo dela e aí sim você
muda de ferramenta, vai para uma ferramenta mais flexível que vai demandar uma equipe só para cuidar disso. E aí o detalhe é que quando você escalar, você tem dinheiro, né? Então o recurso financeiro vai ser mais tranquilo para você conseguir também. Outro ponto importante, crie coisas complexas para você estudar, mas não coloca em um projeto que você vai fazer um deploy, que você vai colocar em produção de verdade. Crie complexidade nos seus estudos, mas não nos seus projetos reais. Tá? Então, isso é muito importante também. Outra consideração importante, não vá na onda do que o Netflix, Google use, simplesmente pela onda. Entenda ali onde cada coisa se encaixa. Então, o que é mais importante aqui? Entender que Kubernetes roda ou orquestra containers. Se você fizer a sua aplicação com containers, entender como criar uma aplicação com container, você pode no futuro utilizar Kubernetes. Então, entender como se encaixa cada coisa é importante para você não adotar uma tecnologia antes do tempo do seu projeto. Tá? Então, isso vai te ajudar realmente a tomar as melhores decisões. Pessoal, e esse é um vídeo aqui um pouquinho mais longo, aqui, contando um pouquinho sobre como eu utilizei Kubernetes nos meus projetos. Sugiro bastante que você olhe essas duas fontes, tá? Então, vai ser bem legal se você fala inglês. Os dois vídeos são muito legais. Eu testo muita coisa nos meus SaaS, mas o risco é pequeno. Por quê? A gente não tem tanto cliente, não tem tanta escala e não custa tão caro ficar 1 hora parado. Então, em 2 anos, a gente ficou 1 hora parado por essa decisão errada que eu tomei de ter colocado em Kubernetes na época, mas foi legal porque eu aprendi e comecei a ter mais insights sobre quando utilizar ou não. Se você gostou desse vídeo, deixa de curtir e comentar aqui embaixo e também falar o que você está achando desse tipo de vídeo, tá? Trazendo um pouquinho desses problemas reais para cá. E também, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui, tem outros links para nossas formações, para as nossas redes sociais e eu te vejo no próximo. Valeu!